Querida irmã, que bom que você está na casa do Senhor, né? E nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, e invocar enquanto Ele está perto de cada um de nós. Eu convido os amados irmãos e irmãs a abrirem as suas Bíblias nesse momento, em dois salmos. Primeiro salmo, salmo de número 137. Salmo de número 137, é o primeiro salmo que será lido falando sobre saudade da pátria. Saudade da pátria, salmo de número 137. Vamos colocarmos em pé, em reverência à palavra do Senhor, que será lida neste momento. Salmo de número 137, Salmo de número 137, diz o texto desta maneira: as margens, pediu João só para dar uma olhadinha no retorno aqui, João. Amém? As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. No salgueiro que lá havia, pendurava as nossas harpas, pois aquele que nos levava o cativo nos pediu canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos entoar o cântico em terra estranha? Se eu de ti esquecer, ó Jerusalém, que resseque a minha mão direita. Aleluia. Nós vamos ler agora o Salmo de número 126. Salmo de número 126, né? Pedir às crianças aí para o templo, a casa de Deus, né? Para ter essa noção, né? Quanto mais cedo, mais a gente vai nos colocando em reverência à casa do Senhor. Diz o salmista no Salmo de número 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Sabe, querido irmão, o primeiro salmo que nós lemos é o salmo do exílio. O povo estava lá no rio, né, à beira do rio da Babilônia, e de repente eles penduravam a harpa, né, os seus instrumentos de louvor ao Senhor nas árvores. E aí os babilônios chegavam e falavam assim: olha, canta para nós os hinos lá de Sião. E eles falavam assim: como que nós vamos cantar em terra estranha? Como que nós vamos cantar em terra alheia? Não tem como cantar, nós só vamos cantar em Jerusalém, só vamos louvar a Deus em Jerusalém. Era tempo de certeza, era tempo de provação, de dificuldade. Sabe, querido, mas quando chega no Salmo de número 126, o outro salmista, agora já é um retorno da terra. Então ele está agora falando algo muito importante, muito importante. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo irão colher, né? Ceifarão, né? Abundantemente. E de repente, irmão, o salmista fala o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Sabe, queridos irmãos, quando eu estive lá em Israel, principalmente ao sul, você vai passando em muitas pontes que não tem rio,
E você fica pensando, mas para que eles fizeram essa ponte aqui? Poderia descer mais um pouco, subir o carro, não precisava de ponte. Mas na verdade, querido, quando vem a chuva no deserto, que é chamada as torrentes, o deserto não segura a chuva como as nossas montanhas, porque não tem vegetação. E quando chove no deserto, vem aquela enxurrada de repente, então forma-se rio e começa a descer em direção ao Mar Morto. Sabe o que Deus está ministrando com você, querido? É que Deus vai mudar a tua sorte, como as torrentes do Neguebe. O que quer dizer torrentes do Neguebe? Vai ser rápido, vai ser de repente, quando você menos esperar, as coisas de Deus virá sobre ti como enxurrada de unção, de poder, de glória, de milagre, e vai ser de repente, vai vir transformação, vai vir mudança, porque depois que as torrentes passam, querido, o deserto é transformado praticamente em jardim florido. É isso que Deus vai ministrar sobre a tua vida, de maneira poderosa, gloriosa, em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, queremos te adorar na beleza da tua santidade, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, ver a nossa sorte mudada. Ó Deus, vê a bênção do Senhor se manifestando no de repente, rapidamente, chegando no inesperado, Senhor, e trazendo transformação. E nós pedimos que o Senhor esteja abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus. Vai quebrando as cadeias, vai destruindo as prisões, vai lançando toda a arma do diabo forjada por terra. Meu Deus, venha levantar um grande exército neste lugar, exército de adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Meu Deus, entrega o ministério de louvor nesta noite. O Senhor esteja abençoando com todas as sortes de bênção. Ó Deus, eu entrego o equipamento da tua casa nas tuas mãos, toda a sonorização nas tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a cada vida que entrou, aquelas que estão a caminho da tua casa. O Senhor esteja, Pai amado, abençoando sobremaneira, derramando do teu poder, derramando da tua unção, derramando da tua glória. Faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, no nosso meio, faz de novo com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção, em nome de Jesus. E você crê, dê uma salva de palmas e fala: eu creio no sobrenatural do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que privilégio estar na presença do Senhor nesta noite. Que honra o Senhor te deu de chegar a este lugar, de poder desfrutar da presença do nosso Deus. Eu quero te pedir nesta noite, para onde você está, que você feche os teus olhos e adore o Senhor comigo, porque a Bíblia diz que todo ser que vive louve ao nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Oh, todo ser que vive louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo com tudo que há em mim, confessarei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confesse a Ele que céus e terra, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, ah, Jesus, tu és eterno, papai. Tu és bendito para sempre, Deus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo, santo, cante para Ele. É o Senhor. Ele está ouvindo a sua voz. Elogie o seu Deus, o nosso Deus. Tu és santo. Ele é Senhor, é o Senhor Deus. Ele é digno, Ele é digno, digno de louvor. Amém. Aplauda Ele, porque Ele é digno de louvor. Quando nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado,
Ele foi lá e nos buscou. Oh Deus, aleluia, Jesus. Oh papai, ah Jesus. Tão perdido eu estava. Você também? Tão distante. Distante. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde, sem ter pra onde. O que aconteceu? Mas em meio ao caminho eu escutei a voz. Tua voz me chamou. O que ele fez? Me tomou em seus braços. E agora filho sou. Bate no peito. E agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós e revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Oh Deus, mas em meio ao caminho, oh Jesus, a tua voz me chamou. Oh Deus, me tomou em seus braços. E agora filho sou. E agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou teu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou oh Deus, e me resgatou e me aproximou. Oh Deus, oh Jesus, nem a morte, oh poderes vão, nem a morte, e nem a morte, e nem a vida, oh poderes, profetiza, e nem a morte, e nem a vida, oh poderes,
querido, a Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não passaram. Oh, Jesus, você não faz ideia do que é ver uma condenação. Muitas vezes num tribunal, aquele réu, ele chora de cair no chão, ele grita de desespero, pelo simples fato de ser condenado a uma prisão humana, a um cubículo de 3x3, aonde não fica só uma pessoa, mas ficam 10, 15, 20, até 30 presos no mesmo local, aonde alguns têm que dormir de pé, porque não tem lugar. Mas essa é uma prisão humana. Um dia ele sairá de lá. Mas imagine você condenado ao inferno, e de lá ninguém sai. Mas o nosso Deus é amor, mas Ele é justiça. E por amar você e eu, Ele entregou o seu único filho para morrer no seu lugar. E esse único filho quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou. Nada nos separa desse amor. Porque a boa obra que o nosso Deus começou, Ele é fiel para cumprir. Não existe nada que o meu Deus tenha prometido na sua palavra que Ele não cumprirá. Não existe nada, nem no céu, nem na terra ou no mar, que o Deus Todo-Poderoso prometeu e não cumpriu. A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir, porque Ele é fiel. Aleluia! Oh! Oh, Deus! Quem começou a boa obra é fiel. Isso, no seu tempo, cante a Ele. Ele tudo passa os céus, sua palavra, porque mais nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer tua fé roubar, dizendo: você já, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Então ouvir uma voz, ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Olha só, escute. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso
Deus, nunca houve e jamais haverá. Aplauda esse Deus que é fiel. Ele é fiel. Glória a Ele. Porque Ele é fiel. E não existe nenhum Deus, nem no céu, nem na terra ou no mar, que se assemelhe a Ele, que se pareça com Ele, que chegue aos pés dEle, porque Ele é o Deus dos deuses. Oh! Oh! Eita, glória a Deus! Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não pode, não pode. Ei! Não dá, não dá, não dá, não dá o seu. Oh, aleluia! Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até. Oh, Jesus! Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz. Grite o nome dEle, quem é Ele? Jeová, Deus de vida. Jeová, Deus. Jeová, olha o que Ele faz. Vai mudar a sua história hoje aqui. E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar.
Graça e paz, querido irmão, a paz do Senhor Jesus, amém? Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, Atos capítulo número 4, Atos capítulo número 4, versículo número 36, Atos 4, 36, aleluia. Atos 4, verso 36, a palavra do Senhor está nos dizendo desta maneira. Tá bom, João, aleluia. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como se tivesse um campo vendendo, trouxe seu preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendendo uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservado parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor em todos os ouvintes. Sabe, querido irmão, texto simples, mas que fala profundo aos nossos corações. Na realidade, Barnabé, ele tem um chamado missionário, e Barnabé não queria ficar com o seu coração dividido. O que Barnabé faz? Ele pega, vende o seu campo, a sua terra, e deposita tudo aos pés dos apóstolos. Com certeza, todos estavam comentando o nome de Barnabé. De repente, então, Ananias, ele percebe que aquilo trouxe, de certa forma, o reconhecimento do nome de Barnabé. E aí, queridos irmãos, o que acontece? Ele vai querer fazer a mesma coisa. Ele vende o campo dele e fala que entregou tudo aos pés dos apóstolos, mentindo. Ele não precisava doar nada, ele não precisava vender nada. Mas o que está pegando aqui? Qual situação que está pegando? É que ele vende e fala que estava depositando tudo, mas tinha retido parte. E de repente, então, queridos, veio uma palavra de Deus através de Pedro: não mentiste aos homens, mas ao Espírito Santo. E de repente, ele cai ali. O que aconteceu com Barnabé? Ele reteve. Eu lembro, eu sou de São Mateus, tinha um rio lá chamado Rio Preto. Todo mundo que ia em Guriri tomar um banho, na volta tinha que passar e tomar o banho no Rio Preto. Era a tradição da cidade. O cara plantou pés de coco, cercou o rio, e de repente o rio foi secando, 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 e as pessoas já deixaram de tomar banho, de ir ali. E quando a justiça foi lá e obrigou ele a abrir de novo, depois de 4, 5, 6 anos, o pessoal perdeu até a cultura. O que aconteceu? Ele reteve o rio. E assim acontece quando nós retemos o dízimo. Assim acontece quando nós retemos aquilo que é do Senhor. Nós devemos, amado, entender que dízimo não é para a igreja, dízimo não é para pastor, é uma devolução do Senhor. Que nós então possamos nos apresentar diante do Deus Todo-Poderoso,
para que o Senhor venha estabelecer propósitos nas nossas vidas de maneira poderosa, gloriosa, em nome de Jesus. Eu convido você que trouxe o seu dízimo, eu convido você que trouxe a sua oferta, para que você possa vir à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, na casa do Senhor. Amém? Sai do seu lugar. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, o Deus que é provedor. Nós pedimos que o Senhor esteja abrindo as comportas dos céus e possa estar derramando bênção sem medida sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, acrescentando, multiplicando, alargando o espaço da sua tenda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta, crendo na ação de Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, nós gostaríamos de passar alguns avisos. Um aviso importante é que domingo agora não teremos a escola de discípulo. Nós teremos o retiro Metanoia. Muitos dos nossos equipamentos vão estar lá no retiro, né? Então, domingo agora, pela manhã, não haverá a escola de discípulo. À noite, às 18h30, nós teremos o culto especial, que você possa vir, possa estar conosco, possa estar participando. O nosso culto é o culto de recepção das mulheres do Metanoia. Sabe, querido, nós estamos precisando de preencher 11 vagas, 11, para inteirar praticamente 100 pessoas. E talvez essa vaga é porque você tem alguém para fazer esse retiro. O retiro Metanoia é um retiro de transformação de vida, transformação de caráter. 11 vagas, porque está limitado em 100 pessoas. E talvez você tenha alguém no seu trabalho, você tenha alguém na sua família, ou talvez você mesmo, você mesma, né?
gostaria de fazer esse retiro. Talvez Deus esteja guardando essa vaga aí. Se eu perguntasse aí para os homens, se você fosse mulher, o que você faria? Com certeza os homens iam falar o quê? Vou no Metanoia mulher. Mas como eles são homens, não podem. E você que é mulher, pode. Meu irmão, vai ser algo muito forte. Muitas mudanças, né? Não vai ser a mesma coisa. E vai ser diferente. Deus vai derramar. Então, Deus possa estar te abençoando sobremaneira, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar aqui, nesse momento, por uma oferta que foi recebida para o Metanoia. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós apresentamos essa oferta, ó Deus, que a tua serva foi tocada, prometeu, cumpriu, ó Deus, e é um voto dela ao Senhor, e nós pedimos que o Senhor esteja abrindo as comportas dos céus, fazendo com que milagres do Senhor venha se manifestar na vida da tua serva de maneira poderosa. Abre as comportas dos céus e faça o sobrenatural se manifestar na vida da tua serva, em nome de Jesus, amém, 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 querido. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento. Hoje é o fechamento da nossa campanha, chamada Tudo no Lugar, né? Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Na semana que vem nós estamos com um novo tema, é minha família no altar do Senhor. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 21, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 15, 16 e 17, segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 15, 16 e 17, diz a palavra do Senhor desta maneira: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Repita comigo: ficando Davi muito fadigado. Esbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Esse tentou matar Davi, porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Repita comigo: para que não apagues a lâmpada de Israel. Amém? Fecha os teus olhos. Deus eterno, Deus querido, Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus sustentador de todas as coisas. Ó Deus, amanhã a equipe de mulheres do Metanoia vão subir aquele monte como exército, e o Senhor tem ministrado que o Senhor vai levantar neste lugar um exército destinado à vitória, um exército destinado
ao sobrenatural. E nós cremos, Pai, nas tuas promessas, nós cremos nos teus feitos, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, nós cremos naquilo que o Senhor pode realizar, porque não depende de nós, depende do Senhor, depende de uma ação do Senhor neste lugar. E nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui para firmar na rocha que é o Senhor. E por isso nós pedimos que o Senhor venha pegar essa palavra logos e transformá-la na palavra rema, na palavra de fogo, na palavra poderosa, em o nome de Jesus. Amém? Sabe, querido irmão, como que começa o ministério de Davi? Davi, ele estava cuidando das suas ovelhas, e de repente Davi é chamado pelo seu pai. Davi recebe uma missão do seu pai, de levar uns pães, uns queijos, para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando Davi chega naquele campo de batalha, Davi repara ali um gigante que estava afrontando o Deus de Israel. Davi olha para aquela situação de afronta, Davi olha para aquela situação ali, o ímpio afrontando o exército do Deus vivo, e o exército do Deus vivo completamente calado, aceitando a afronta do inimigo. Davi, ele não aceita. Davi, ele fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, querido irmão, ele vai fazer um favor, e aquele favor se transforma numa grande oportunidade, e ele se coloca na brecha, ele se coloca naquela situação, e ele enfrenta aquele gigante, ele derruba aquele gigante, ele corta a cabeça daquele gigante, e ele é clamado pelas mulheres de Israel como herói, e herói de guerra. Assim como começa o ministério de Davi, derrotando o gigante, lutando contra os filisteus. O tempo passa, Davi já não é mais jovem, Davi já não é mais moço, Davi agora já está com uma certa idade, e esta batalha praticamente é a última batalha de Davi, com que ele vai lutar contra os filisteus. Mas agora há um gigante, querido, e esse gigante já não é o tamanho ali de Golias, esse gigante já não tem a mesma força de Golias, mas Davi já não é mais um jovem. Davi começa a lutar com esse gigante, e quando Davi vai lutar com esse gigante, Davi começa a perder a batalha, Davi começa a perder a guerra, e Abissai fala: não, rei, fica para lado, fica de lado aí. E Abissai então entra naquela guerra, naquela batalha, e ganha aquela guerra, e ganha aquela vitória. Sabe, querido irmão, diante disto eu gostaria de falar algumas coisas importantes para você. Por quê? Porque Deus tem te chamado para a luta, Deus tem te chamado para a guerra, Deus tem te chamado para a batalha. Deus quer você como guerreiro valoroso, de coragem, de ousadia, de determinação. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar: na vida, querido, as constantes lutas, as provações, os desertos, nos faz cansar e desanimar dos nossos objetivos. No verso 15, parte B, fala o seguinte: ficando Davi muito fatigado. Na Nova Versão Internacional diz assim: ficando Davi muito cansado. Sabe, querido irmão, o que nos faz cansar? O que nos faz desanimar no meio da caminhada? Se até Davi, que era o herói de guerra,
Já até Davi, que era um rei valoroso, homem cheio do Espírito, homem de intimidade de Deus, cansou. E às vezes você está como Davi, às vezes você está cansado, às vezes você está desanimado, às vezes você não tem aquela mesma força para cantar, para orar, para vir à casa do Senhor. Talvez hoje, querido irmão, você se encontra nessa situação. Mas o que fez Davi se cansar? As constantes batalhas. Davi era um guerreiro, querido. Davi era um homem vitorioso, vitorioso em lutas, vitorioso em batalha. Mas você luta hoje, você luta amanhã, você luta no mês que vem, você luta no ano que vem. E Davi então, como guerreiro, como rei, ele tinha que sair na guerra, ele tinha que sair na batalha. E as constantes lutas, as constantes batalhas fez ele se cansar. E às vezes somos nós, querido. Às vezes você enfrenta a luta, às vezes você enfrenta dificuldade. Davi, ele foi um homem de vitória, um homem de guerra. Mas Davi perdeu grandes batalhas. Sabe aonde Davi perdeu as suas batalhas? Dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, dentro da sua família, querido. E constantemente, às vezes você sai para trabalhar, às vezes você sai para ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Mas com quem fica o seu filho? Com quem fica a sua filha? Como está o seu filho? Como está a sua filha? Não adianta você ser um homem bem sucedido, mas derrotado dentro de casa. Não adianta você ser uma mulher bem sucedida profissionalmente, mas derrotada dentro da sua casa. E era justamente, meu amado, isso que estava acontecendo. Davi matava os seus inimigos, Davi derrotava os seus inimigos, mas dentro de casa o inimigo fazia festa. Olha que situação difícil, querido. E às vezes isso está acontecendo. Às vezes, querido, são as batalhas perdidas. Por quê? Porque nós achamos que nós sempre seremos vitoriosos. Nós achamos, irmãos, que nós somos infalíveis. Nós achamos, Deus é conosco, Deus é comigo, nada vai acontecer comigo, nada vai acontecer com a minha casa, nada vai acontecer com a minha família. Por quê? Porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, eu sempre serei vitorioso. Mas não é assim, querido. Jesus, ele morreu numa cruz. Jesus sofreu. Elias sofreu. Moisés sofreu. Jeremias sofreu. Isaías sofreu. E por que você não vai sofrer? Por que você não vai enfrentar situações difíceis, querido? A questão maior é que todos aqueles homens, todas aquelas pessoas, meu amado, enfrentaram situações difíceis, mas soube lidar com a perda. E às vezes, querido, nós achamos que nós somos homens de ferro. Você acha que você é a Mulher Maravilha, infalível, poderosa. Mas não, querido. Às vezes tem situações que você ora, que você jejua, que você paga o preço, mas não vai acontecer. A questão é quando você sabe lidar com perdas. A questão é quando você sabe, querido irmão, que Deus, ele trabalha com sim e com não. Às vezes, querido, a gente não quer entender isso. Às vezes nós não queremos ter essa compreensão de que enfrentamos problema. Tem gente que enfrenta problema, sai da igreja, murmura, xinga a Deus, blasfema contra Deus. Mas tem gente que vai passando por provação e dizendo: glória seja dada a Deus. Deus está no controle de tudo. Se não aconteceu hoje, não foi vontade de Deus, mas amanhã o Senhor, o meu Redentor, irá se levantar e a minha vitória vai chegar. Não é a perda, querido, que vai fazer você desistir.
Não é a perda que vai fazer você voltar atrás. Não, querido, o mais importante é você falar como Moisés falou: Senhor, se a tua presença não estiver comigo, se a tua presença não estiver na minha vida, eu não posso lhe dar nem um passo. O mais importante, querido, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o agir de Deus. Davi estava cansado, Davi estava fadigado, e às vezes você está se sentindo assim, cansado, desanimado, frustrado. Mas se Deus é contigo, Ele é seu Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. O poderoso de Israel, o Jeová Jireh, está na tua frente nessa batalha. Talvez você perdeu a batalha, mas ainda você não perdeu a guerra. Você será bem sucedido. Basta confiar e acreditar no Deus que é contigo. Mas por que Davi cansou? Por causa dos sonhos frustrados, querido. Sabe, Davi, ele tinha o maior sonho. O maior sonho de Davi talvez não era ter uma esposa bonita, ter um carro, ter um palácio, ter guerreiros, ter exército. O sonho de Davi, querido, o maior sonho da vida de Davi era construir uma casa para o Deus que o levantou, para o Deus que fez rei. O maior sonho de Davi era fazer um templo para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas sabe o que aconteceu? Davi tinha tudo, Davi tinha um projeto. E quando Davi foi orar a Deus, Deus falou assim: Davi, você não vai realizar esse sonho. Mas por que, Senhor? Porque você é homem de guerra. Você já derramou muito sangue na face dessa terra. Você não pode, mas o teu filho irá fazer. Sabe, querido, é um sonho frustrado. Talvez Davi sonhou a vida inteira construir uma casa para Deus, um templo para Deus, e não pôde. Eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Nem todos os seus sonhos é sonho de Deus. Nem tudo aquilo que você muitas vezes acha: eu quero isso, eu quero ter aquilo. Querido, não é assim. Nós devemos perguntar: Senhor, é da tua vontade de eu ter isso? É da tua vontade de eu conseguir isto ou aquilo, querido? Davi teve os sonhos frustrados. Ele não pôde construir a casa de Deus. Ele não pôde edificar a casa de Deus. Segunda coisa, o inimigo de ontem pode ficar mais forte quando você se encontra desanimado. Verso de número 16, diz o texto: Esbi-Benob descendia do gigante. O peso do bronze da sua lança era 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova e intentou matar Davi. Será que você está me entendendo? O inimigo de ontem, quando você estava pentecostal, quando você rodapiava, quando você subia o monte, quando você cantava, quando você glorificava, você pisou na cabeça do diabo e disse: quem manda é Deus, quem manda na minha vida é Jeová. Tem dia que você está dando glória e matando mosquito. Tem dia que você está, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Tem dia que você já acorda, já sapateando, cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele dia que você está, meu filho, pegando fogo, você acha que Satanás vai chegar perto de você. É ruim. Ele fala: ali está cheio do óleo, ali está cheio da unção, ali está cheio do poder. Se eu chegar, eu caio. Se eu chegar, eu sou derrotado. Ele não vai se levantar como um homem cheio do Espírito, como uma mulher cheia do Espírito, cheio da brasa, cheio do fogo, cheio do poder. Mas nós somos seres humanos, querido. E às vezes tem momento que você desanima. Às vezes você já não tem vontade de orar, de cantar, de louvar, de vir na igreja.
É nesta hora que o diabo vem para atacar. Você lá atrás já derrotou Satanás. Por isso que o crente não pode se esfriar. Por isso que o crente não pode se apagar. O crente pode até estar cansado fisicamente, emocionalmente, mas jamais pode se cansar espiritualmente, jamais pode deixar de buscar o Senhor. Como assim, pastor? O inimigo que você venceu lá, a pornografia, o adultério, o inimigo lá, o jogo de azar, o inimigo, a fofoca, a mentira, a maledicência, o inimigo que você derrotou lá no passado, é nessa hora que ele se levanta e fala: eu vou derrubar, eu vou derrubar. Sabe por quê? Porque ele sabe quando você está fraco. Infelizmente, Satanás não pode sondar você, só Deus te sonda. Só Deus penetra no infinito da sua mente, dos seus pensamentos, do seu sentimento. Mas Satanás, ele conhece o cenário. Ele sabe que você já não ajoelha mais para orar. Ele sabe que você já não jejua. Ele sabe que você já vem na igreja se arrastando, cansado, desanimado, como paralítico espiritual. E ele fala: meu servo já não está do mesmo jeito, a minha serva já não está do mesmo jeito, é a hora de eu atacar. Era isso que estava acontecendo com Davi, querido. Davi, na época de Golias, ele, aquele garoto ali com seus 15 a 17 anos, ele entrou na luta, na batalha e saiu vitorioso. Mas agora a palavra de Deus está falando que Davi está o quê? Davi está o quê? Cansado, fadigado. Irmãos, pecado lá de trás, gigante lá de trás. Muitas vezes ele retorna, se levanta para você cair. Sabe, eu tinha uma namorada muito bonita, e eu demorei muito me libertar daquela mulher, porque todas as vezes ela vinha atrás, chorava, e eu voltava. Às vezes eu estava namorando, eu falei assim: eu estou 2 dias para você deixar ela e vir aqui. Querido, era algo demoníaco. Por quê? Porque a mulher era pombagira. Pombagira pura. Tinha o domínio. Aí eu me larguei. Busquei o Senhor, me converti, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, estava caminhando. Sabe o que acontece? O diabo volta para querer derrubar. E aí eu estava na igreja louvando o Senhor. Olha, irmãos, o Satanás, ele é bravo. Bravo assim que eu falo assim, ele é arisco. Imagine você dentro da igreja louvando o Senhor. Vê um irmão no meu ouvido e fala assim: Orlando, tem uma pessoa lá fora te chamando. Quem estava me chamando lá fora? Era o Satanás, era a pombagira. Eu vou sem saber quem era, saio lá, olho para um lado, olho para o outro, não vi ninguém. Ela estava escondida. Depois do culto eu fui para casa, estava dormindo na casa do pastor Jonas, porque quando a mãe viajava, ele tinha medo de dormir sozinho, ela tinha que me chamar para dar um apoio moral. Bate na porta. Eu vou atender a meu amigo Leomar, mais ou menos crente, e falou: o varão, é uma pessoa querendo conversar com você. Eu falei: mas quem? Aí ele: olha ali.
Ela estava com o filhinho no colo. Chegou próximo assim: eu não consigo te esquecer. Por quê, querido? Porque o diabo estava achando que eu estava desanimado, fraco. Mas ele não sabia que aquele jovem tinha aceitado Jesus. Já não era o velho homem, já era um novo homem, não segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E eu pude falar com aquela pessoa o seguinte: olha, você teve a chance, a oportunidade. Eu quero falar aqui, o carro de fogo já passou, eu já estou em outra. Sabe, querido irmão, Satanás ele usa as armadilhas, Satanás ele usa o engano. Cuidado, querido irmão, não caminhe com Deus com fragilidade, não caminha com Deus com legalidade, não caminha com Deus com porta aberta, porque se você caminhar desse jeito, de uma hora para outra você vai cair. Mas se você caminhar com um homem cheio do Espírito Santo, com um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode levantar o cão, pode levantar o diabo, a pombagira, o Zé Pilitra, quem for, você vai sair vitorioso, porque quem está dentro de você é mais forte, é o Senhor Deus Todo-Poderoso na batalha. Manabaraba xaracantaraba xerecomanai. Deus não te chamou para o fracasso, Deus te chamou para ser vitorioso. Nós somos a igreja de vencedores, não pela palavra, mas pela atitude de permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Todo-Poderoso. Não dê brecha, não dê brecha para o diabo, porque eu já vi muita gente sair do altar. Quantos pastores caídos, quantos pastores sem unção, quantos pastores que já tiveram queimando no altar e hoje estão queimando dentro da boca de fumo. Quantos pastores que era pai de família, homem cheio do Espírito Santo, e hoje vive numa prostituição. Sabe por que isso aconteceu, querido? Porque deixaram a brecha, não vigiaram, não permaneceram fiel, nem permaneceram cheios do Espírito Santo. Sabe, querido, você ganhou a batalha lá atrás, mas o gigante pode se levantar. Por isso, seja forte, seja vigilante, porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Não abre mão, querido, da tua unção. Não abra mão das promessas de Deus sobre a tua vida. É melhor você andar e entrar no céu com uma perna só do que duas. É melhor você andar e entrar no céu com um olho só do que os dois. É melhor você servir a Deus do que o diabo, porque o diabo, nosso adversário, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus fala que ele não. Ele veio lhe dar vida e vida abundância. A lança, o bronze da lança de Golias pesava 7,2 kg. A lança desse gigante, 3,200. O que a Bíblia quer dizer? A Bíblia quer dizer que aquele gigante, esse último gigante, era metade do outro. Mas mesmo sendo a metade, acabou prevalecendo contra Davi, porque Davi estava cansado, Davi estava fadigado. Mas Deus está chamando uma igreja
Uma noiva que não dá espaço para o diabo. Uma noiva que não dá brecha para o diabo. Uma noiva que tem prazer de estar agarrada ao noivo que é Jesus, apaixonado pelo noivo que é Jesus, e que não abra mão do noivo que é Jesus. Por isso, querido irmão, o diabo, ele é sujo. Às vezes ele vem com aquilo que é velho, mas às vezes ele vem com aquilo que é nova estratégia. Irmãos, quem já pensou no ano 2000, se uma mulher teria coragem de abrir as pernas, tirar uma fotografia e mandar para um homem desconhecido? Mandar um nude. Quem já pensou? Ninguém pensaria isso. Antes, para comprar uma revista pornográfica, era algo difícil. Hoje a prostituição entra através do celular, entra através do computador, e às vezes tem uma casa ali do que tem um quarto de oração, tem sido espaço e porta aberta do diabo. E quem é teu Deus, querido? Quem pagou o preço por você, foi Deus ou foi o diabo? Quanto mais relacionado com o pecado, mais próximo do diabo você fica. Mas quando mais próximo da essência do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo você fica. Ah, pastor, está dura. Reclama com Deus, querido. Reclama com Deus. Porque hoje Deus pediu para falar e eu estou falando. Sabe, querido irmão, a terceira coisa é justamente quando nós estamos fracos, quando nós estamos frágeis, que o inimigo se torna maior, mais forte. Porque quando você está forte, querido, você anda chutando a cabeça do diabo. Você anda cheio do fogo, cheio da unção. Você ora, você agarra ali na gola e fala: em nome de Jesus, sai. Por quê? Porque a autoridade está em Jesus. Você cheio do Espírito, você pisa na cabeça dele. Você sabe que na palavra diz que ele já é um derrotado, e a palavra fala: eis que eu vos dei poder de quê? De pisar em serpentes, escorpiões, e se beber algo mortífero, nada lhe causará dano. Pastor, o que essa serpente é a jaracuçu? É amigo de jaca, é o diabo, querido. Pastor, que é esse escorpião? É o diabo. Não sei se você sabe, mas Jesus já te deu autoridade. Jesus já lhe deu autoridade. Por que temer? Por que temer? É isso, querido, que você precisa entender. Quando você está cheio do Espírito, quando você está cheio da unção, você vê homens grandes, gigantes. Você, querido, vai olhar para ele, não vai ver gigante, vai ver como pão, e vai falar assim: como pão nós podemos esmagá-lo, como pão podemos derrotá-lo, como pão, se o Senhor estiver conosco, como pão iremos esmagá-lo. Mas quando você está cansado, quando você está desanimado, quando você está apagado, você vai olhar um homem e vai achar que ele é um gigante. Além de você achar que ele é um gigante, vai olhar para você e falar assim: eu sou um gafanhoto, eu sou uma mosca, eu sou uma mosca morta diante desse desafio. Por isso que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo.
Por isso que o crente tem que ser cheio da unção, querido, que a batalha espiritual, ela acontece dia e noite, acontece todas as semanas, todos os meses, porque Satanás, ele não quer te perder. Satanás fala: eu não vou abrir mão dele, ele vai ser meu, ela vai ser minha. Mas o Senhor fala: eu paguei um alto preço por aquela vida, e não foi preço de ouro nem prata, foi pelo meu precioso sangue. Não estou te entendendo, pastor. Não estou te compreendendo, pastor. Olha, querido, o que diz o verso de número 17: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu quem? Davi. Feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: olha, rei Davi, presta atenção, rei Davi, nunca mais sairá na peleja conosco. Que coisa tremenda, irmãos. Davi era um herói de guerra, Davi era um homem celebrado, o homem honrado, aonde Davi, todos queriam vê-lo, todos queriam conhecê-lo pela sua vitória, pela sua guerra. Mas imagine, querido irmão, se Davi perdesse essa luta, ninguém ia lembrar Davi como vitorioso na batalha, como vitorioso de guerra. Só ia lembrar de Davi como derrotado. Porque você pode fazer 95% de coisas boas, mas o que vai marcar é os 5% de coisas ruins. O que vai marcar isso? Nós podemos tirar, amado, uma comparação entre o rei Pelé, falecido Pelé, e o Romário. Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. Não foi Messi, não foi Maradona, foi Pelé. Mas Pelé, ele foi um homem sábio. Por quê? Porque Pelé parou no melhor momento em que ele estava. No auge. Estava no auge. Romário queria fazer 1000 gols, assim como Pelé. E o Romário foi se arrastando. Romário dava uma corridinha. Você está entendendo, querido? A gente tem que respeitar o ciclo. Eu hoje estou com 52 anos. Tem coisa que eu fazia, já não é como antigamente. Esse dia eu estava trabalhando aqui, subindo escada, descendo escada com chinelo. Irmãos, passei 3 dias com os ossos dos pés doendo. Não é não, Gilson? Gilson, quando tinha 20 anos, Gilson? Hoje está com quantos, Gilson? 5'2" também. Não é a mesma coisa, né, Gilson? Mas tem que fazer por quê? Porque precisa. Vocês estão entendendo, querido? Vocês estão entendendo, querido? Mas graças a Deus, quando Davi estava lá lutando, contra aquele gigante, e Davi começou a ver que o gigante estava prevalecendo, quando Davi começou a ver que aquele gigante estava crescendo, Davi pensou assim: agora eu estou lascado, agora eu saio daqui morto, agora eu saio derrotado. Mas de repente Zeru entrou. Epa! Nesse homem ninguém toca. Perdão, Abissai. Neste homem ninguém toca.
Sabe, querido, é bom quando você está passando um momento de fragilidade, você tem alguém mais capacitado, você tem alguém mais forte, assim como Abisai socorreu Davi, querido irmão. Quando você está no momento de fragilidade, não esqueça que você tem um que é capacitado, você tem um que é mais forte, que é mais poderoso, que é o Espírito Santo de Deus que está do seu lado. Por isso que lá em Romanos 8:26 nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está forte, fala assim: o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Quando eu estou forte. É verdade? É quando eu estou fraco. Quando você está cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio de Deus. Quando você está cheio da presença de Deus. Você vai buscar e vai interceder a Deus pela sua vida. Mas quando você está fraco, já não tem forças para ir a Deus, o Espírito Santo vai lá e fala: olha lá, teu servo está fraco, olha lá tua serva, já não tem vontade de orar, já não tem vontade de jejuar, já não tem vontade de ir para a tua casa. O Espírito Santo começa a interceder diante de Deus ao teu favor. Aí Deus fala: eu vou socorrer o meu servo, eu vou socorrer a minha serva. Por isso que o Espírito Santo de Deus no grego é paráclito, é consolador, é seu amigo fiel. Talvez o seu pai te abandonou, talvez a sua mãe te abandonou, talvez o seu patrão te abandonou, mas o Espírito Santo é seu amigo fiel, é o seu amigo fiel que jamais irá te abandonar. Ele está do seu lado em toda e qualquer situação. Sabe, irmãos, eu me converti em 1990. Nunca me desviei. Irmãos, eu fui começar a deixar de ir na igreja nas férias, na pandemia. Começou a ter live. Antes da pandemia, até nas férias, todo domingo eu estava na igreja. Sabe por quê? Eu tenho necessidade de papai. Nunca me afastei. Pastor, quer dizer que você nunca teve problemas? Tive muitos problemas. Muito levante. Muitas batalhas. Muitas guerras. Mas eu conheço lá o outro lado. Eu sei quem é Satanás. Eu sei quem é você estar no mundo sozinho. Eu sei o que é você estar numa festa embriagado e no outro dia com uma depressão. E eu não troco. Como diz aquele hino, eu não troco um dia na casa do papai do que 1000 dias na casa da perversidade. Eu às vezes, irmãos, eu sou duro demais. Eu às vezes vejo uma pessoa que estava no altar, cantando, pregando, até na igreja, depois servindo ao diabo, a Satanás. Eu sou duro. Eu acho que a pessoa nunca entrou um dia na presença de Deus.
Porque se entrar não troca. Se entrar não sente saudade da cerveja, da cachaça, da cocaína, da prostituição. Não, querido irmão. Porque na verdade eu me realizo no teu altar. Deus meu, Redentor meu. Não abre mão da glória de Deus. Não abra mão da unção de Deus. Não abra mão de viver na presença de Deus. Não duvide de quem é Deus na tua vida. Não troque o Senhor por nada. Sabe por quê? O Espírito Santo também no grego é pneuma. O que é pneuma? Faz assim. Faz. Você está vendo o oxigênio? Não. Você está sentindo o oxigênio? Não. Mas o seu pulmão está puxando o oxigênio. Pneuma é aquele que está dentro. Ele está dentro de você. O Espírito Santo se alegra. O Espírito Santo se alegra quando você está alegre. O Espírito Santo se entristece quando você está triste, querido irmão. Não abra mão, querido irmão. A finalidade do Espírito Santo na sua vida é de impulsionar, é de capacitar, é de levar, é de empurrar, é fazer você crescer. Mas a finalidade do diabo é apagar essa chama. Essa chama que queima. Hoje eu estava ouvindo o testemunho do rapaz, pastor Júnior Trovão. E o pastor Júnior Trovão estava falando, não sei se vocês ouviram esse vídeo, que ele era muito ligado à roupa, ao terno. E ele foi na casa do irmão, que era o tio dele, que ia explicar a palavra. E quando ele chega lá, o tio dele estava saindo do banho com a toalha. E o tio dele tinha umas casas lá alugadas. E de repente então chega um homem para pagar o aluguel. Um cara que vive do aluguel, pagar aluguel, ele saiu de toalha. E aquilo foi escândalo para o Júnior Trovão. Misericórdia, Jesus. Quando ele chegou e falou para o homem lá no portão se manifestou na hora. E quando o homem se manifestou, o tio dele chegou e falou assim: Satanás, sai da vida deste homem agora. Ele falou assim: ali foi uma lição, que não é a roupa, é a unção. Não é o terno que você veste, mas é a veste espiritual, lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não é a roupa, é a unção que está sobre a tua vida, que é o diferencial. Não abra mão da unção de Deus. Não abra mão da glória de Deus. Não abra mão do poder de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê, querido? A diferença é a unção. E a unção, querido, não tem boné escrito, eu tenho a unção. Não tem camisa escrita, eu tenho a unção. A unção é de Deus. Só Deus sabe quem é você na intimidade com Ele. A unção é o diferencial. Vai fazer a diferença na tua vida. Deus quer marcar a história da sua casa. Deus quer marcar a história da sua família. E o que vai marcar isso é a unção de Deus. De você passar na rua tão cheio da unção, não do espírito religioso,
Porque hoje tem muito espírito de religiosidade. As igrejas estão cheias do espírito de religiosidade, mas cheio da unção, ao ponto de você passar na rua, o endemoniado passar a se manifestar na mesma hora, porque é uma unção diferenciada na tua vida. A salvação, ela é pessoal. A unção, ela é pessoal. Às vezes tem um pai que tem a unção, o filho não vai ter. E às vezes tem um filho que tem a unção, o pai não vai ter. Às vezes tem um irmão que tem a unção, o outro irmão não vai ter. Porque quem estabelece a unção é a busca, é a intimidade, é a procura. Hoje eu estava conversando com meu filho Paulo Henrique. Falei com ele assim: Paulo, pega mais leve. Pega um pouco mais leve, filho. Por quê? Porque o menino está comendo a palavra. É sala de aula, é dentro de casa. E aí vai esquecendo algumas coisas. Esqueceu o caderno, falei: pega um pouco mais leve. Uma quantidade. Mas por que isto? Porque vê o pai, porque vê a mãe, tem um interesse nele. E eu oro por ele, irmãos. Talvez eu só chegue até mais um tanto, mas ele pode ser uma flecha que pode ir muito mais longe para as nações. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. A unção de Deus não só em você, mas de você ter flechas, filhos, filhas, discípulos, discípulas, para serem lançados mais longe, mais longe, mais longe. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Decarabachuri cantaramanai. Manarabachuri cantarabachuri andaramanai. Deus está aqui, querido. Talvez você não sentiu. Porque para sentir Deus tem que ter sensibilidade. E Ele está aqui. Isaías fala: ai, se Deus descesse. Às vezes Ele desce, como Jesus desceu na face da terra, e os mais estudiosos, fariseus e saduceus, mestres e escribas, não o conheceram. Mas pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, identificaram. Jesus chega para Pedro ali, em Cesareia de Filipe, diante do templo do Deus Pan, na frente da porta chamada Porta do Inferno, e fala para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E os discípulos falam: olha, uns falam que você é Elias, outros falam que você é Jeremias, outros falam que você é João Batista. Mas Jesus pergunta: e vós? Vós que tem caminhado comigo, vós que tem comido comigo, que tem comido um quilo de sal comigo, e vós que estão na intimidade, quem disse que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. São sensíveis, reconhece quem é Deus. Só os sensíveis.
Adoremos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Decarabai chomeneplai shuricantarai minha chomanai. vida. Adora, igreja, adora, 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 adora. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Adora ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Manarai, comanai, comanai. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, oh Jesus, e me leva até Meu o Deus, céu. meu Pai. Cadê a igreja que não está cantando, querido? Já vi fogo e terremoto. Adora, igreja. O seu louvor atrai a glória. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ampara os seus limites. E eu me sinto tão seguro. Aleluia, aleluia. No teu colo, Altíssimo. Meu Deus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Adora, igreja de Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é cura, é tudo para o que nele crê. Adora, igreja. Oh, glória a Deus. Oh, podemos ouvir a tua voz, Senhor, nesta noite. Oh, Adore, 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 não adore. há ferrolhos, nem porta que se fechem diante da tua voz. E não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
palavra. Se você quiser receber oração, saia do seu lugar. Deus está na casa. Deus está na casa. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Vamos cantar aquela Cassiane, 500 graus. Aleluia. Deus está aqui, querido. Não deixa se perder, não. Glorifique, 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 glorifique ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ai que mendere canto, manarai que mendere. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Aleluia, aleluia. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está comando a igreja. Adore, 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 adore. 500 graus de puro fogo, solto e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lares. Cadê a igreja do Senhor? Temporal quero sair molhado. Usa a sua voz para atrair a presença. Poder, agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Adore, adore, igreja. Adore, cadê a noiva? Cadê a noiva cantando para o seu noivo Jesus? Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Eu vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmão sendo batizado e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe mais. Deus santo nome de Jesus. Decarabachuri Chuva diferente cantarabachema. agora está inundando esta igreja. Decoremanabachuri Temporal de cantarabachai. bênção e poder. Olha, filha minha. Derrai glorioso está queimando o manai. pecado, destruindo. Por que você tudo diz que eu não aflige faço? você. 500 graus de puro fogo. Por que solto você e diz que eu só poder. faço na Já vida fez dos o outros? inimigo desaparecer. Decarabachuri andarabaxerecomanai. Olha a minha unção. Olha a minha unção que desce agora. Decarabachuri andarabaxerecomanai. Ricabarabachuri vai derramando. Vai derramando, vai derramando. Ela quer a tua presença. Ela quer a tua glória. Ela quer a tua unção. Vai derramando, vai derramando, vai derramando. Decarabachuri andarabaxere candarabaxere candarabanai. Ricababachuri candarabanai. Decarabachuri andarabanai. A porta está se abrindo. A porta está se abrindo. Decarabachuri andarabanai. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, e glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos
Vento que vem dos quatro cantos. Vento que vem dos quatro cantos. Vai, toca. Toca, vai. Aí há fogo. Aí há fogo no teu espírito, vai acendendo mais, vai. Olha eu derramando aí, filho. Ó, começa. Decore manabarabashai. Rirere comedeplai. Recancho medeplai. Mais poder, mais. Do que medecomanai. Rijecomanai. Olha, filha. Decarabashuri andarabashei. Eu sou Deus que te chamei. Derecomanabarabashuri candaramanai. E fala assim contigo, mulher. Decomanabarabashai, eu tenho obra contigo. Decarabashuri candaramanai, eu tenho um chamado sendo específico. Batizado e dando glória. Ali no meio fogo cai. Toda enfermidade mas você precisa pelo santo nome se lançar. de Jesus. Porque eu quero fazer algo. Mas as tuas prioridades têm sido outras. Não te mandei eu. Se lance. Decarabachara. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Derererere comanabarabachere cantaramanai. Derrecomeneplai shuricanturicanto necamanai. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra. Ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, ele desceu na terra. Tirando da tua vida hoje divisa de fogo, varão de guerra. O espírito familiar ele chegou para guerrear. que tem assolado a tua vida, varão de guerra. Ele tem desceu na terra. arrancado a tua alegria. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. É pra marchar, E eu estou tirando essa raiz de amargura, porque eu sou teu Deus. Estou tirando a enfermidade, o sentimento de culpa, de fragilidade da tua vida. E falo assim contigo, filho. Por esses dias virá uma resposta do alto, uma resposta do céu. Da minha parte. Não te mandei eu. Varão de branco já está. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. É pra marchar, é pra marchar. Filha de Comanai, Deus manda você marchar. eu sei das tuas humilhações. Eu sei de Carabachuri Candarabarabachai do levante. Mas eu falo contigo assim, mulher. De Carabachuri Andaramanai. Foi eu que te tirei. De Carabachuri Andarabachai. Não temas, porque virá sobre a tua vida o tempo de mudança, o tempo de refrigério, para que você venha se dedicar à minha obra. Eu tiro o teu cansaço, eu renovo as tuas forças. É pra marchar, é pra marchar. Adore, Deus manda. adore. Deus manda você marchar. Mas é pra marchar, é pra marchar. Deus manda você Olha, filha de marchar. Comedeplai, Shuricantaramanai. Eu coloco sobre os teus ombros agora veste de louvor, de alegria,
Eu coloco na tua mão direita a minha espada. E eu coloco na tua mão esquerda a minha lupa, a visão. E eu estou pegando o teu luto, eu estou pegando a tua vergonha, e vou transformá-la em honra. Olha a minha glória que desce, olha o meu poder que desce, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Há uma unção, há uma unção, há uma unção. É pra marchar, Deus manda você marchar. É pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. Mas é pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar, é pra marchar. Eu abro a tua visão, eu abro a tua visão, eu abro o teu entendimento. Eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo hoje. Ó o meu poder, ó a unção que desce. Olha esse óleo fresco, assim como tu me pediu, ó. Eu vou te dar uma vitória dentro da tua casa. Você vai pisar na cabeça dele. Eu coloco o sapato de fogo, eu coloco o sapato de fogo, eu coloco o sandália de fogo agora.